O que é gastrite? Primeiro, tem que falar um pouco sobre estômago. Seu estômago é um saco muscular do tamanho de um pequeno melão que se expande quando você come ou bebe. Se você comer sem parar, ele pode aumentar 80 vezes sua capacidade, o equivalente a 3 ou 4 litros de líquido ou comida. Imagina o tanto de comida que ele cabe. O que é gastrite? Gastrite é a inflamação do revestimento do estômago, a mucosa, causando dor de estômago, indigestão, que é dispepsia, distensão abdominal e náuseas. A gastrite pode surgir de repente, gastrite aguda, ou gradualmente, gastrite crônica. Remédios e mudanças de dieta podem reduzir a acidez do estômago e aliviar sintomas de gastrite. Em alguns casos, a gastrite pode causar úlceras e aumentar o risco de câncer de estômago. Mas para a maioria das pessoas, a gastrite não é séria e melhora rapidamente com o tratamento. Quais são os sintomas da gastrite? Os sintomas de gastrite variam entre os indivíduos. Em muitas pessoas não há sintomas. No entanto, os sintomas mais comuns incluem indigestão, que pode piorar ou melhorar com a alimentação, sensação de queimação ou corrosão no estômago entre as refeições ou à noite, náusea, vômito, uma sensação de saciedade na parte superior do abdômen após comer, perda de apetite, soluços, vômitos com sangue. Quais são os dois principais tipos de gastrite? Temos a gastrite erosiva. A gastrite erosiva causa inflamação e erosão, que é uma corrosão do revestimento do estômago. Essa condição também é conhecida como gastrite reativa. As causas da gastrite erosiva incluem álcool, tabagismo, fumar, anti-inflamatórios, corticoides, infecções virais e bacterianas e estresse devido a doenças ou ficar internado. Outro tipo de gastrite é a não erosiva, que é uma inflamação no revestimento do estômago, sem aquela erosão. A principal causa desse tipo de gastrite é o H. pylori. Quais são as causas de gastrite? Já falamos algumas causas, como álcool, tabagismo, anti-inflamatórios, corticoides, mas também doença de Crohn, sarcoidose, vômitos crônicos, estresse emocional. Sim, estresse causa sim gastrite. Aspirina, anti-inflamatórios como diclofenaco e outros. Mas uma das principais causas é uma bactéria chamada Helicobacter pylori, ou H. pylori. Bactéria que vive na mucosa do estômago e sem tratamento essa infecção pode causar gastrite, úlceras e em algumas pessoas câncer de estômago. E aqui vou contar historinhas sobre o H. pylori que eu acho muito interessante, que foi uma daquelas mudanças radicais de paradigma na medicina. Até o começo dos anos 80, hein? É perto. Achava-se que comidas temperadas e o estresse eram os grandes causadores de gastrite e úlcera. Um patologista australiano chamado Dr. Robin Warren percebeu que existia uma bactéria curva colonizando a parte inferior do estômago em quase metade dos pacientes que faziam endoscopia e biópsia. E sempre quando havia essa bactéria, a mucosa do estômago estava inflamada, vermelha. Entra na história um outro australiano, o Dr. Barry Marshall, que ficou interessado nos achados do Dr. Warren. E ambos conseguiram cultivar essa bactéria, chamada por eles Helicobacter pylori. E eles descobriram que quase todos os mais de 100 pacientes que tinham gastrite ou úlcera duodenal ou úlcera gástrica tinham essa bactéria presente. Mas no meio científico essa descoberta foi praticamente descartada. Não existiam bactérias no meio ácido do estômago, não é mesmo? Como uma bactéria sem significado poderia causar úlcera, gastrite, algo que afeta a humanidade desde os primórdios? Era inconcebível. Eles publicaram os achados em 1983, mas ninguém deu valor. O que o Dr. Barry Marshall fez? Resolveu provar o próprio remédio, ou o próprio veneno. Realizou uma endoscopia, onde o seu estômago estava limpo, e logo depois ele tomou um caldo de H. pylori. Ele imaginava que anos após, talvez ele teria uma úlcera. 3 dias depois, ele começou com mal-estar, náuseas, vômitos, mau hálito. 8 dias depois, ele repetiu a endoscopia que mostrou inflamação maciça, gastrite intensa. 2 semanas depois, ele começou a tomar os antibióticos e em poucos dias estava curado. Em 2005, tanto Robin Warren quanto Barry Marshall receberam o Prêmio Nobel. Mas muito mais que isso, eles salvaram centenas de milhares de vidas tratando eficazmente gastrite, úlceras e prevenindo alguns tipos de câncer de estômago, que
que a causa é o H. pylori. Quem tem mais chance de ter gastrite? Quais os fatores de risco? O risco de desenvolver gastrite aumenta com a idade. Os adultos mais velhos têm uma mucosa do estômago mais fina, mais frágil, circulação diminuída, metabolismo mais lento. Além disso, tomam mais anti-inflamatórios e aspirina. Cerca de 2/3 da população mundial está infectada com H. pylori, aquela bactéria, 2/3. E algumas pessoas têm um fator de risco aumentado porque o seu próprio corpo ataca as células do estômago, a chamada gastrite autoimune. Esse tipo de gastrite é mais comum em pessoas com outras doenças autoimunes, incluindo doença de Hashimoto, diabetes tipo 1 e também pode estar associada à deficiência de vitamina B12. Como a gastrite é diagnosticada? Principalmente via endoscopia, com biópsia para H. pylori. Quais são as complicações da gastrite? Se não tratada, a gastrite pode causar úlceras e sangramento do estômago. E algumas formas de gastrite crônica podem aumentar o risco de câncer de estômago. E qual é o tratamento para a gastrite? O tratamento da gastrite depende da causa específica. A gastrite aguda, causada por anti-inflamatórios ou álcool, pode ser aliviada com a parada do uso dessas substâncias. Mas se você tiver H. pylori, deve tomar antibióticos para exterminar a bactéria. E claro, trate corretamente. A prescrição dos antibióticos completa, geralmente 7 a 14 dias, para não deixar que a bactéria fique resistente aos antibióticos. E temos também os bloqueadores da histamina, H2. Reduzem a quantidade de ácido liberada no trato digestivo, o que alivia a dor da gastrite e estimula a cura, como famotidina, cimetidina, ranitidina. Os antiácidos que neutralizam ácidos do estômago, medicamentos que bloqueiam a produção do ácido, especialmente os inibidores de bomba de prótons, que bloqueiam a ação das partes da célula que produzem o ácido. Esses medicamentos incluem omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol, pantoprazol. E aqui eu abro um parênteses. O uso prolongado de inibidores da bomba de prótons, especialmente em altas doses, pode aumentar o risco de fraturas no quadril, no punho, na coluna, e também os estudos populacionais mostraram taxas aumentadas de demência em pessoas que usam inibidores da bomba de prótons. E por que pode causar demência? Porque em algumas pessoas, esses inibidores parecem reduzir um neurotransmissor acetilcolina, que é necessária para a passagem de sinais entre as células nervosas. Mas estudos complementares agora são necessários para examinar se essas observações são reais. Claro, onde há fumaça, há fogo. Então, cuidado especial deve ser tomado com os pacientes mais idosos, com diagnóstico de demência ou alterações nos neurônios motores, como ela. E tem remédios caseiros para tratar a gastrite? Os remédios caseiros podem ajudar a tratar a gastrite, mas geralmente não tratam a causa da gastrite. E café? Causa gastrite? Não há evidência que café cause gastrite. E frutas cítricas? Também não, porque não aumenta a acidez do estômago suficientemente para que cause gastrite. Mas evita o álcool e o cigarro. Ambos irritam a mucosa do estômago. Gostou do vídeo? Aprendeu sobre gastrite? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento.